Boa noite. O tradicional evento dos cristãos no país, a Marcha para Jesus, completou 30 anos de existência. Milhares de brasileiros cheios de fé foram às ruas e a quantidade de pessoas chamou a atenção. O repórter Hernandes Almeida tem mais informações do evento, que contou inclusive com a presença do presidente Jair Boa noite, Luísa, e para Bolsonaro. quem nos Boa noite, assiste, para Hernandes. começar a semana, nada melhor que resgatar imagens dos brasileiros enchendo as ruas do país com muita fé, com muita esperança nesse evento que já completa 30 anos de existência, a Marcha para Jesus. A caminhada, organizada por igrejas evangélicas, voltou a ser presencial após 2 anos de encontros virtuais por causa da pandemia. A maior concentração aconteceu em São Paulo, que neste ano contou com 10 trios elétricos, shows gospel e orações. Aqui em Brasília, o evento religioso teve início na Praça do Buriti e seguiu até o Museu da República. E claro que essa movimentação nas ruas também acaba tendo um lado político, já que a bancada evangélica, por exemplo, tem uma atuação reconhecida no Congresso Nacional e muitos assuntos da política brasileira acabam esbarrando em um dos direitos garantidos na Constituição, que é a liberdade de crença. O momento, então, também serve para que os fiéis possam estar ali como cidadãos, reafirmando, por exemplo, as opiniões que têm sobre temas como aborto, drogas e a chamada ideologia de gênero, assuntos que sempre dividem os lados direita e esquerda. Como o evento era cristão, foi bem recebido o presidente Jair Bolsonaro, que é católico. Inclusive, o chefe do Executivo Federal discursou na abertura do evento. Vamos ouvir um trecho. Hoje é um dia especial. A presença de vocês de forma maciça é um grande sinal, uma constatação que o Brasil é um país cristão. Somos um país que defende a família. Passamos por momentos difíceis, uma pandemia, lamentamos as mortes. Consequências na nossa economia também por uma guerra lá fora. Mas essas questões são passageiras, porque temos um povo resiliente. A questão econômica, vocês sabem que começam a ser superada. Não é um problema apenas do Brasil, é do mundo todo. Nós, o que menos sofremos nesse momento, nessa questão econômica, e somos os primeiros a sair dessa situação. Porque nós demos uma nova dinâmica à política. O Brasil, no mês passado, passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. Os números mostram que estamos no caminho certo. Somos um país livre e devemos continuar assim. E digo, tão ou mais importante que a própria vida é a nossa liberdade. Em especial, a nossa liberdade de culto. Vocês sabem, vivemos num país laico, mas o seu presidente é cristão. Infelizmente, no mesmo dia, horas depois ao discurso do presidente sobre a brevidade da vida e a importância do bom uso da liberdade, em outra parte do país, no Paraná, aconteceu essa fatalidade da morte do guarda municipal e militante petista Marcelo Aloísio de Arruda. A tragédia aconteceu após a invasão do aniversário da vítima por parte do assassino, um policial penal federal identificado como Jorge José da Rocha Guarani. O caso é investigado como intolerância política, que também é advertida por Bolsonaro. Inclusive, como parte dos primeiros pronunciamentos após a morte do aniversariante petista, o presidente fez um resgate de uma publicação feita nas redes sociais lá de 2018, quando ele sofreu aquele ataque com faca, também por intolerância política. Bolsonaro escreveu que dispensa o apoio de quem pratica violência contra opositores. O presidenciável Luiz Inácio Lula
Lula da Silva também escreveu nas redes sociais que precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz. Então, aí está o posicionamento dos dois envolvidos indiretamente nessa situação lamentável. É mais um episódio que deixa claro para todos os eleitores do país que as diferenças políticas nunca devem ser guiadas por extremismos, mas sim de forma democrática, amigável e resolvida apenas e basicamente nas urnas. É com você aí no estúdio, Luísa. Obrigada, Hernandes. Após esse caso em Foz do Iguaçu, no Paraná, que aconteceu no sábado, a Polícia Civil do Distrito Federal investiga mais um possível ato de intolerância política. As informações iniciais são de que o ataque aconteceu pela manhã de hoje e envolve também 2 homens. Eles trabalham em uma embaixada no Lago Sul e a agressão teria acontecido durante a troca de plantão. Um dos envolvidos, um vigilante de 58 anos, diz que foi agredido pelo colega de trabalho, que havia sido excluído de um grupo do WhatsApp por ideologia política. Quando se encontraram, a vítima teria levado um forte tapa no rosto. Procurado, o suposto agressor disse que não ocorreu a discussão com o teor político. E o boletim de ocorrência foi registrado e toda a situação está sendo apurada pela 10ª Delegacia de Polícia do Lago Sul. Agora, cá entre nós, acho que cabe um pouco da minha opinião nesse momento. Minha opinião como mulher, como cidadã, como jovem que todos nós somos, afinal de contas, a TV União é sua, é jovem de cara e de coração. As eleições estão chegando e falta pouco tempo, né? E tudo já começou. Então, você pode, já falei isso aqui algumas vezes, você pode ser direita, você pode ser de esquerda, você pode ser do centro, você não pode ser nada. Não precisa apoiar ninguém. Mas você deve respeitar. Você deve respeitar a maneira de pensar do próximo. Mas é claro, você também tem que ter os seus limites. Você não pode invadir o espaço alheio. Quantos de nós nos aborrecemos com aquelas pessoas que insistem, até mesmo nos grupos de WhatsApp, em colocar ali seu protesto político? O voto é secreto. E isso poupa para os mais radicais, para as pessoas mais que são mais radicais, poupa muito aborrecimento. Então, vamos nos respeitar. Se não podemos nos respeitar como irmãos que somos, como seres humanos, se a gente não consegue perceber que cada um de nós é um universo e que pensa diferente e que a gente pode pensar diferente, sim, é melhor se calar. Não emita opinião. Não onde você não for convidado ou não for a maioria. Respeite. Você acha que eu não tenho o meu posicionamento? Eu tenho. Mas eu respeito o posicionamento dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho que pensam o contrário de mim. E a gente poder conversar, dialogar e entender o outro lado nos edifica também. Por que não? Por que a gente não consegue ser tolerante? Por que a gente tem que fazer o outro engolir? Engolir, essa é a palavra certa. A nossa escolha, a nossa opinião. A gente precisa ser coerente, a gente precisa ter percepção. A gente precisa pensar que do outro lado existe alguém como eu, como você, com família, que é amado. A intolerância política, ela faz parte das pessoas que não conseguem dialogar. Pare para pensar um pouquinho nisso, respira fundo quando algo te desagradar. As pessoas não são como nós gostaríamos que elas fossem. Elas são como elas são. E nós devemos respeitar.